RCP Notícias. Ora viva, boa tarde, são já 13 horas. Prezados ouvintes, a vossa atenção para o Jornal da Tarde de hoje, 30 de junho. Edição apresentação da Astrid Lima, técnica do Elídio Gomes. O Parlamento cabo-verdiano tem tido um desempenho e evolução positiva ao longo dos anos, mas torna-se necessário reforço de mecanismos para produzir mais leis e que possam resolver as necessidades das populações. Estes são pontos de vista do líder da bancada do MPD, Paulo Veiga, e do presidente e deputado da UCID, João Santos Luís, a propósito do Dia Internacional do Parlamentarismo, que se assinala hoje. E o PAICV, segundo o secretário-geral, diz que o sistema político-democrático cabo-verdiano tem funcionado de forma positiva, apesar de algumas falhas que surgem pelo caminho. É uma reportagem do Eugênio Teixeira. Para Paulo Veiga, o Parlamento é o espaço de excelência para debate de ideias e aprovação de leis, por isso entende ser a centralidade do sistema democrático. Sobre o parlamentarismo cabo-verdiano, o líder da bancada do MPD diz que a caminhada tem sido positiva. É sempre de salutar ter um Parlamento e um país com a democracia. Ainda não se encontrou nenhum outro tipo de ou forma de gerir os países melhor do que a democracia, onde toda a gente tem a voz e toda a gente é representada. Portanto, eu acho que o Parlamento cabo-verdiano está a fazer o seu percurso. Ainda carece de alguma melhoria, mas temos um excelente Parlamento. Quanto às críticas de que os parlamentares estão apenas preocupados com interesses pessoais e das respectivas forças políticas, Paulo Veiga lembra que os membros dos partidos são oriundos todos da sociedade, embora reconheça que não se consegue ter a opinião individual de cada cidadão, como muitos defendem. Veiga afirma que há desafios, realçando a necessidade de o Parlamento tomar a dianteira na produção de iniciativas legislativas que têm sido quase sempre apresentadas pelo Executivo. É uma coisa que tem falhado em muitos parlamentos e tem sido uma discussão a nível internacional, é que os parlamentos, na sua maioria, têm defendido e discutido as iniciativas legislativas que vêm do governo, quando o centro da iniciativa legislativa deveria ser ao contrário. O governo é para executar as iniciativas legislativas que deveriam advir do Parlamento. Mas da forma como está construído o pirâmide, eu costumo dar o exemplo que um ministro tem 9 assessores, ou pelo menos 6 assessores, 2 consultores, enquanto que o Parlamento, os grupos parlamentares têm 5 assessores. Por exemplo, o exemplo do MPD tem 5 assessores, mais 5 técnicos, para 38 deputados. Também a UCID considera que o parlamentarismo nacional tem funcionado razoavelmente bem, mas que se deve imprimir nova dinâmica e criar condições para desenvolver um trabalho cujos resultados possam ir de encontro, em primeiro lugar, na salvaguarda dos interesses e melhoria de vida dos cidadãos. O Parlamento pode criar as condições para que o povo possa sentir que estão representados com dignidade, porque efetivamente muitas vezes temos esta tendência no Parlamento que os deputados, em vez de efetivamente chegar no Parlamento e defenderem acerrimamente políticas públicas, por exemplo, e defenderem as ideias e as inquietações da população, em vez disso, muitas vezes, efetivamente, empregam o lado mais fácil, que é defender os partidos políticos e defender as propostas, normalmente que o governo, quando trata-se de um partido da situação, defender as propostas que o governo leva, mesmo que aquelas propostas não sirvam a 100% da sociedade cabo-verdiana. O deputado e presidente dos Democratas Cristãos, João Santos Luís, acrescenta. E nós estamos a fazer um apelo aos nossos colegas, todos nós parlamentares cabo-verdianos, que tenhamos, digamos, uma postura boa, que efetivamente possamos ser falados, possamos ser seguidos pela sociedade cabo-verdiana. Porque, de facto, o deputado é eleito para representar o povo cabo-verdiano e não é eleito para representar partido nenhum e governo nenhum do Parlamento. Quem elege é o povo, nós estamos lá para representar o povo e muitas vezes nós não fazemos isso. E isto é muito mau. E na opinião do PAICV, o secretário-geral daquele partido, Julião Varela, diz que o sistema político-democrático cabo-verdiano tem funcionado de forma positiva, apesar de algumas falhas que surgem pelo caminho.
Em Cabo Verde nós temos um sistema semi-parlamentar com o Presidente da República com competências próprias e o Parlamento com as suas competências próprias e o Governo também. E sempre que houver, portanto, algum conflito, portanto, pode-se recorrer ao Tribunal Constitucional para a fiscalização, portanto, em caso de houver algum desvio. Tem sido uma experiência muito boa. Todos os conflitos que têm surgido têm sido possível resolver com respeito pelas competências, portanto, de uns e de outros, de maneira que a avaliação que nós fizemos é uma avaliação positiva, portanto, nós temos estabilidade política com eleições regulares, portanto, não tem havido grandes conflitos institucionais de modo a pôr em causa, portanto, a estabilidade política do país. Portanto, é um grande ganho. Para nós a experiência tem sido muito boa. E no que tem já as críticas em como os deputados defendem mais os interesses partidários em detrimento dos interesses do povo, Julião Varela considera que faz sentido, tendo em conta a forma como o debate acontece. Tem razão essa crítica. Na verdade, são aspectos que devem ser melhorados, porque os deputados devem entender efetivamente que são eleitos pelo povo e devem estar lá para defender os interesses do povo. E, infelizmente, nesse aspecto, de facto, nós temos enormes desafios. Há grandes insuficiências, portanto, nesta matéria. Não se consegue fazer um debate sério, com base em informações, em dados, de facto, produzidos pelas instituições e organizações internacionais, porque muitas vezes, portanto, sobressai a questão da influenciação política, o que acaba por lançar ruídos no debate, não tendo em conta que, efetivamente, os verdadeiros interesses que os deputados defendem são os interesses do povo, mas muitas vezes outros interesses que privilegiam, portanto, as opções político-partidárias. É um desafio, de facto, a vencer. Secretário-Geral do PAICV, Julião Varela, a propósito do Dia Internacional do Parlamentarismo, que se assinala hoje. E o Presidente da República defendeu ontem o aprofundamento da democracia em África, que requer a criação de sistemas de governo que garantam a partilha do poder e um pacto cívico em torno do Estado de Direito democrático e, sobretudo, lideranças visionárias e transformadoras. José Maria Neves falava no encerramento do primeiro Fórum sobre Democracia em África, organizado pela Fundação para a Inovação da Democracia, organização pan-africana sem fins lucrativos, cujo objetivo é contribuir para o aprofundamento da democracia no continente. É uma reportagem do Cândido Fortes. O primeiro Fórum da Fundação de Inovação para a Democracia, que decorreu durante 2 dias na cidade da Praia, tinha como propósito uma reflexão sobre o processo de aprofundamento da democracia em África. No ato de encerramento, o chefe de Estado recordou que mais de 60 anos após as independências, a África continua a ser uma fornecedora de matérias-primas sem poder desenvolver-se industrialmente e sem participação relevante no comércio mundial, apesar das suas enormes riquezas materiais e humanas. Para mudar esse cenário, José Maria Neves defende a aposta em Estados democráticos que garantam a partilha do poder e em lideranças comprometidas com os valores da democracia. A África precisa, como de pão para a boca, de líderes com sabedoria, dimensão ética e envolvimento cívico com as causas das liberdades civis e políticas, dos direitos econômicos, sociais e culturais e da dignidade da pessoa humana. A democracia, enquanto espaço de participação na política e na produção de políticas, é essencial. O que efetivamente interessa para a África é que haja liberdade de expressão, canais de participação. Nesse sentido, o Presidente da República apela à criação de um pacto cívico em torno de Estados efetivamente de direito democrático. Os sistemas presidencialistas atuais têm sido fonte de centralização do poder e do cansaço das instituições. Torna-se evidente que devem ser considerados sistemas de governo que garantam a partilha, os limites e o equilíbrio do poder. O Estado tem de ser necessariamente democrático e de direito. É fundamental a existência de uma justiça forte e independente e de órgãos de regulação e de controlo autónomos e efetivos. Todas as forças políticas e sociais devem discutir, no quadro do pluralismo de ideias e da liberdade de dissenso, e consensualizar as regras do jogo político e estabelecer um pacto cívico que garanta o respeito pelas mesmas regras, a construção de consensos sobre os grandes desígnios nacionais e a realização do bem comum.
José Maria Neves defendeu ainda que, no mundo interdependente de hoje, a África deve defender os seus interesses e estabelecer parcerias solidárias e duráveis com o mundo industrializado e desenvolvido. Outro sim, concluiu, pesados investimentos em infraestruturas, educação, ciência e tecnologia, saúde, segurança social e industrialização são fundamentais para a revolução que o continente deve realizar no século XXI. Era assim o jornalista Cândido Fortes. São já 13h11. O Hospital Batista de Sousa poderá vir a ter uma unidade vértebro-modular para tratamento diferenciado das patologias da coluna. Informação avançada à Infopress pelo coordenador do projeto de cirurgia de coluna do HBS, ortotraumatologista Paulo Freire. Paulo diz que pretendem aproveitar a chegada de um neurocirurgião da cooperação médica cubana para criar este espaço. Conforme este coordenador, o Hospital Batista de Sousa tem a pretensão de ser um centro de referência no tratamento de patologias da coluna. É um projeto que no Tem Startup desenvolve desde 2013, no início com vindas de alguns especialistas, depois adquire capacidade local de resolver situações. Em 2020 já a partir de um patamar do básico já para uma fase mais avançada, que é a nível de fixação. Ou seja, não tem fraturas, não tem outros tipos de doença que requerem alguma instrumentação, fixação a nível de coluna. Até então, no país que tem nenhum centro que fazia isso. E a HBS, desde 2020, tem estado a fazer este tipo de fixação. Então, com isso, não tem estado a dar uma resposta mais célere a nosso paciente e o facto de tratar nesse ambiente próximo à família traz sempre melhores benefícios. Nosso projeto de 2013 até a data não tem realizado 205 cirurgias a nível de coluna. Em termos de emissões com vinda de especialista, já não realizar 124 cirurgias. Então aquilo está dando já um peso de afirmar que não tem capacidade, não já é alternativa para evacuações para Portugal ou para qualquer outro centro. Paulo Freire avança que dentro do serviço de ortopedia estão a programar a criação, portanto, desta unidade vértebro-modular que se dedica especificamente ao tratamento e das patologias da coluna, pois o que se quer é dar um salto de qualidade em termos de prestação de serviço. Que dedica-se especificamente a tratamento específico das patologias da coluna. Ou seja, iremos criar condições que é para ser alternativas, em vez da evacuação dos doentes para Portugal, das outras ilhas, para serem evacuados para São Vicente, para tratamento dessa patologia. Mas isso é uma responsabilidade muito grande, derivado também ao custo que carece ao hospital. Então, nesse sentido, estamos a ver detalhes e financiamentos que é para cobrir toda essa logística de trazer doentes de outras ilhas e para serem operados aqui. Portanto, o Hospital Batista de Sousa pretende criar esta unidade vértebro-modular, medular, para tratar patologias da coluna. Informações avançadas à Infopress pelo ortotraumatologista e o coordenador do projeto de cirurgia de coluna do Hospital Batista de Sousa, Paulo Freire. Ainda falando em saúde, tem início amanhã, segunda-feira, a campanha de pulverização domiciliária no município da Praia para reforçar o combate à dengue, cujos casos estão a aumentar com uma média de 7 a 8 casos por dia, segundo a delegada de saúde da Praia. A ideia da campanha, segundo Lardina Furtado, é reverter este quadro daqui a 10 dias. Este aumento de números de casos de dengue é justificado pela delegada de saúde também com o aproximar do verão e com o aumento da temperatura, o que é favorável para mosquitos quando encontram um lugar com água. O Lardina Furtado apela à população no sentido de tomarem um máximo de cuidado com os reservatórios de água, de modo a evitar situações que permitam criar focos de mosquitos. Portanto, se todos manterem os lugares que têm em casa para uso, que têm água para uso bem conservados e descartarem a água que não precisam, vai ser possível diminuir os viveiros de mosquitos e a transmissão de doença que é transmitida por mosquitos que se encontram dentro das casas. Jornal da Tarde da RCV,
13h15, a Associação de Defesa do Ambiente e Desenvolvimento, ADAD, participou no primeiro Fórum de Conservação da Natureza que decorreu na semana passada em Nairobi, no Quênia, organizado pela União Internacional para a Conservação da Natureza. O presidente da ADAD foi partilhar com os cerca de 500 participantes o projeto Cabo Verde Sem Plástico e o de conversão da dívida pública em investimento climático. Januário Nascimento pede maior envolvimento dos parceiros nacionais no segundo fórum, marcado para acontecer proximamente e que deverá ocorrer em Dubai. Pormenores com a Joana Lopes. O primeiro Fórum Africano da Conservação da Natureza, que decorreu em Nairobi, capital do Quênia, reuniu na semana passada centenas de participantes para discutir questões ligadas às soluções baseadas na natureza, o direito ambiental, a África e a gestão das áreas protegidas, a lista vermelha e a poluição plástica. Neste quesito, a ADAD, que ao lado de 500 participantes provenientes de países africanos e de outras partes do mundo, marcou presença no evento. O presidente Januário Nascimento partilhou 2 projetos desenvolvidos pela associação. E nós gostaríamos de assinalar que a ADAD levou a experiência de 2 projetos. O projeto Cabo Verde Livre dos Plásticos, que despertou também muito interesse dos participantes, e levou também o projeto da conversão da dívida pública. Como sabe, a ADAD preparou esse projeto tecnicamente com os seus parceiros, nomeadamente com o IED, Instituto Internacional do Ambiente, e nós, o ICN solicitou essa experiência e nós estivemos a apresentar também, e os países manifestaram-se muito interesse também em participar nessa grande questão que é da negociação da dívida. Pede agora um envolvimento muito maior de todos na conservação da natureza e assegura que imediatamente a ADAD vai começar a divulgar os objetivos desse fórum que este ano aconteceu em Nairobi e que em outubro do próximo ano vai acontecer em Dubai. Pedimos agora o maior envolvimento dos parceiros, o envolvimento dos governos na conservação da natureza e os preparativos para o próximo congresso que será realizado em Dubai, outubro de 2025. Nós iremos fazer a divulgação desse grande fórum aqui em Cabo Verde, divulgação também dos objetivos do ICN, com vista a melhor conhecer a política dessa grande organização mundial, para que as outras organizações também participem, e nós também pedimos o maior envolvimento do governo, porque se trata de uma questão de Cabo Verde, da África e do mundo. É de referir que anteceder o primeiro fórum, houve um pré-fórum sobre os oceanos de 24 a 25 de junho. E quanto ao primeiro fórum, foi presidido pelo ministro do Turismo e da Natureza do Quênia. Era assim a jornalista Joana Lopes, da Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento, ADAD, que participou no primeiro Fórum de Conservação da Natureza que decorreu na semana passada em Nairobi, no Quênia. Vamos agora até a Ilha do Sal, que decorreu de 25 a 29 deste mês, a segunda edição do concurso gastronómico Futuros Chefs e Bartenders de Cabo Verde, num concurso que este ano integrou a categoria Bartender como elemento de inovação. Os vencedores desta segunda edição são Liliana da Silva e Aladino Moraes, ambos do Hotel Hilton, nas categorias Cozinha e Bartender, respectivamente. Pormenores com o jornalista Vítor Souza. Este ano o concurso contou com um corpo de júri para cada uma das categorias, cozinha, mesa e bar. Na categoria bar, 4 concorrentes chegaram à final, mas apenas 3 entraram na competição, com os mais criativos coquetéis, com sabor refinado e um toque cabo-verdiano à mistura. Nesta categoria, Aladino Moraes, do Hotel Hilton, convenceu o júri com o coquetel crioula e ficou em primeiro lugar com 185 pontos, seguido por Danielson Monteiro, do Oasis Belo Horizonte, com 172 pontos. E em terceiro lugar, a única mulher do grupo, Wanda Delgado, do Hotel Bravo Club Farol, com 164 pontos. O jovem bartender Aladino Moraes não escondeu a sua satisfação.
Não vai para a luta é para vencer. Por isso, esforço e dedicação, obrigada por todo o suporte me adquirirem os objetivos lá. O coquetel é crioula, desde básico da cana-de-açúcar. Infelizmente não tem costas de vulcão de fogo, é que tem um terreno apropriado para dar-nos aquele gosto de vinho tinto lá. E já foi uma escolha, espetáculo para completar o coquetel. Na cozinha, Liliana Silva do Hotel Hilton conquistou o primeiro lugar com 136,8 pontos. Com um atum de 2 texturas, feito com ingredientes e produtos naturais produzidos em pedra de lume na Ilha do Sal. O prato surge com aqueles ingredientes natural de ilha, porque não tem um lugar na pedra de lume que está produz aqueles produtos orgânicos. Então não tem nosso atum, que não vem associar nosso purê de batata doce. Ele é um atum em 2 texturas. Um dia leva aquele espinafre fresco e nosso atum fresco também. Em segundo lugar, Cristiano Borges do restaurante Norton. E em terceiro lugar, Álvaro Rocha, do restaurante The Garden, o candidato repescado na final, mas que sempre acreditou na vitória. Então, naquele produto, bem implementar funguim, já vamos fazer banana flambé e, por fim, vamos fazer pudim de café. Trazer que as 3 texturas de soldado, né? A prato salgado é trazer seu nome é mar e terra, onde com bem mistura atum e tocinho salgado, que é tocinho salgado, mas não estava a fazer antigamente, está 100% de confiança na prato. Que sabor que sentir naquele produto, não dizer, pô, qualquer pessoa te vai sentir aquele sabor. Em quarto lugar ficou Rodrigo Soares do restaurante The Garden com 122 pontos. Quanto à avaliação, cozinha teve um peso de 60% com a preparação, mise en place, arrumação, segurança alimentar, desperdício e 40% para a apresentação e sabor, degustação. Entre a primeira e a segunda edição do concurso, houve avanços significativos, conforme garantia dada pelo presidente da Associação dos Chefes de Cozinha de Cabo Verde, Damián Sánchez. La verdad es que evoluimos bastante, mucho. No, si pudiéramos poner una puntuación, acredito que ya estamos en 120% y la perspectiva es que el próximo año va a acontecer mejor. Entonces, esto está cada vez a ganar una importancia y una notoriedad mayor dentro de Cabo Verde y fuera, porque internacionalmente estamos a ser seguidos y vamos a tener un feedback muy grande. En el último trimestre del año anterior salieron 80 profesionales de la cocina, de la culinaria, al mercado europeo, contabilizado por nós como asociación. Por tanto, hay personas que están muy interesadas en un nivel que está a adquirir un profesional da hotelería, restauración y cocina aqui em Cabo Verde. Quanto à introdução da componente bartender no concurso, Damián Sánchez garante que superou as expectativas em número de inscritos. E o desafio para o próximo ano é trazer candidatos de várias outras ilhas do país. Vamos agora ao desporto. Estão encontrados os finalistas da edição 2023-2024 do Campeonato Nacional de Futebol, uma final entre os campeões de Santiago Sul e São Vicente. Boa Vista e Derby jogam para a final no próximo dia 13 de julho no Estádio Nacional na Praia. A equipa do Derby venceu em casa ontem o Académico do Sal por 4-1, motivo de satisfação, diz o treinador do Derby, por chegar à final do Nacional. O objetivo do derby era jogar meias finais, né? Depois nas meias finais eu tinha o objetivo de tentar jogar na final. Semana passada o jogo correu nos direitos. Bom, hoje não consegui fazer tudo que não preparar, que faltar no espaço do Sana. Não consegui. Final é para saber que sentimento é sempre de alegria e dever cumprido. Está a esperar um jogo difícil porque está lá mostrar bem taticamente. Ali talvez acaba para mostrar. Está a esperar um Sal se calhar mais defensivo. Tem que não preparar para tentar quebrar essas linhas defensivas. Mas é abrir jogo, até aqueles dias jogar igual, jogar para tentar fazer esses resultados também para nós criar os problemas. Mas pronto, se calhar eles contribuem também para não jogar lá. Pronto, futebol é assim, não acaba para ganhar, contra o merda também que joga tem nada para reclamar, não ganhar com a justiça. E o Boa Vista da Praia, campeão de Santiago Sul, garantiu a presença na final do Campeonato Nacional de Futebol Sénior Masculino, graças ao empate a 0 com o Palmeira do Sal no jogo de segunda mão das meias finais da competição disputada no estádio da Várzea. O treinador dos xadrezados diz que foi um jogo difícil. Agora, na final, espera contar com o apoio dos adeptos do Boa Vista. Praia merece, a equipa de Boa Vista tinha 14 anos, sembava um final de campeonato nacional, é um trabalho difícil, que começa fácil,
no bate, organiza cada vez melhor. Não faz um jogo difícil hoje, onde que no sábado enfrenta uma grande equipa, atual campeão de Cabo Verde. Para essa de parabéns, adeptos que vêm hoje, ser de parabéns, Boa Vista, ser de parabéns, mas ainda nunca ganha nada, ainda não tem mais um jogo para fazer dia 13, não está contando com o apoio de adeptos igual que se ali, ou mais, na Estado Nacional não se enfrenta uma grande equipa também. Qualquer das 4 equipas que passava, toda a grande equipa, a tarefa fica fácil, eu não chego à final, não é por ser nem na Estado Nacional que não tem vantagem alguma, não tem 50% de hipótese, é naquela que não se tenta agarrar, não tenta vencer a final. Boa Vista da Praia regressa à final, a 14 anos depois, para defrontar o Derby de São Vicente. O jogo está agendado para o próximo dia 13 de julho e coloca frente a frente os campeões de Santiago Sul, Boa Vista da Praia e de São Vicente Derby, regiões desportivas mais tituladas de futebol cabo-verdiano. Um incêndio deflagrou hoje no final da manhã no interior de uma habitação em Ponta Chicharro, na cidade da Praia. Um assunto ao qual voltaremos daqui a instantes neste Jornal da Tarde. Antes, vamos para a nossa página internacional. Os franceses estão a votar hoje em legislativas antecipadas numas eleições que serão marcadas pela subida da extrema-direita e que podem mergulhar a França num cenário de instabilidade. Nestas eleições estão em causa os 577 lugares da Assembleia Nacional. Caso nenhum partido consiga hoje mais de 50% dos votos, ou seja, pelo menos 289 eleitos, um cenário provável, haverá uma segunda volta já marcada para o próximo domingo, dia 7 de julho. As assembleias de voto abriram às 8 horas locais. Os primeiros resultados são esperados por volta das 21 horas em Cabo Verde. Esta eleição poderá abalar o panorama político francês e abrir caminho para que a extrema-direita chegue ao poder dentro de uma semana. O presidente cessante da Mauritânia, Mohamed Ould Ghazouani, consolidou a sua liderança nas eleições presidenciais realizadas ontem sábado, com 55% dos votos, de acordo com os resultados provisórios hoje publicados. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reúne-se hoje com o ministro da Defesa e com o Comando Sul do Exército, responsável pela ofensiva na faixa de Gaza, para discutir a implementação da fase C da guerra. Netanyahu disse no início da reunião semanal com o gabinete do governo que vai hoje fazer uma avaliação da situação no Comando Sul e vai continuar a acompanhar de perto o progresso dos combates e os planos para completar os objetivos da guerra. O Papa Francisco lamentou hoje que muitos cristãos ainda sejam discriminados e perseguidos em diferentes partes do mundo por causa da sua fé, acrescentou Francisco após a oração dominical do Ângelus da janela do Palácio Apostólico. O Papa Francisco cumprimentou ainda os fiéis que se reuniram na praça, incluindo peregrinos da Polónia e também da Califórnia e da Costa Rica. E já agora, no fim deste Jornal da Tarde, notícia que eu avancei há instantes, um incêndio que deflagrou hoje, no final da manhã, no interior de uma habitação na cidade da Praia, em Achadinha, Ponta Chicharro. Não se sabe ainda as causas do incêndio, que causou apenas danos materiais, já que o proprietário da habitação encontrava-se ausente. Os bombeiros chegaram ao local momentos depois e conseguiram combater o fogo. Esteve no local a jornalista Joana Lopes. Joana, boa tarde. Muito boa tarde. O proprietário da habitação, que se localiza atrás das instalações da Polícia Nacional na Fazenda, foi acionado pelos vizinhos, que também acionaram os bombeiros ao darem conta do incêndio. Também, portanto, os bombeiros chegaram imediatamente e extinguiram o incêndio, explica Lito. Bam pa mori ma casa e pega lumi, gosto que antigo, bem acha bombeiro e bem onde paga lumi. E danos? Danos e não gastei bem mais.
Essa é quintalina, só tá paga no mirante, não sei. Acaba mais de 8. Tem um barril de roupa que estava lá, uns malas de roupa também, aqueles que querem. E não é quem sabe. Só que ela quem sabe. E não quer, como a fumo. Lume, quando me engancha, o bombeiro já começa a coisa, não sei se a mim sei ali, 11 tal, uns 11 menos, chamaram, sim, bombeiro chega no tempo. A prima do proprietário explica que ainda não conseguiram aceder ao local por causa do calor e do fumo provocado pelo incêndio. Lume tá sei, com minha prima, chamado foi bem para mamãe, coisa tá toca lume, chamado bombeiro bem, que já começa a pagar lume, agora não tá fora para as coisas que queima, para não ajudar com aquele que não pode ajudar. Não vamos mostrar para isso é quente, então tem que as brandas quentura que está, foi uma coisa que não está fácil. Ninguém gastava. E saíba, por mais tinha cor de beijo, e saíba. Não, mas é sábado, mais alto de casa, passa a casa. A nossa reportagem encontrou ainda no local os bombeiros municipais e a Polícia Nacional. Lista Joana Lopes com esta informação, este incêndio na manhã de hoje na cidade da Praia. Não se sabe ainda as causas do incêndio, que causou apenas danos materiais, já que o proprietário da habitação se encontrava ausente. Incêndio numa habitação na zona de Achadinha, Ponta Xixarro, na cidade da Praia. Termina este Jornal da Tarde, quando são 13h32. A todos, a continuação de uma ótima tarde, um bom domingo a todos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.